Você sabe o que é branding? Sim, não? Quer entender mais o que está por trás dessa palavra tão utilizada nos dias de hoje? Então fica aqui nesse vídeo e vamos trocar uma ideia sobre branding hoje neste canal. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís, para quem ainda não me conhece. Acho que ninguém está assistindo esse vídeo hoje me conhece, na verdade. Eu sou diretora de comunicação e marketing de uma empresa e me tornei especialista em branding. Sou formada em jornalismo, na verdade, mas sempre curti mais essa área de marketing, comunicação. Acabei seguindo esse percurso, fiz vários cursos, trabalhei em vários setores, né, que abrangem o branding. E é isso. E vim aqui não para vender curso, mentoria, não agora, pelo menos para vocês. Vim aqui para trocar uma ideia, trocar conhecimento. E é isso, bora lá para esse bate-papo aqui do canal. Bom, vamos começar do começo então? Hoje em dia nós utilizamos aí no meio corporativo vários termos e acredito que muitas pessoas nem entendam de verdade o que esses termos significam, né? Mas vamos lá, a palavra, tô errando pra caramba hoje. A palavra branding significa marca, né? Então, quando a gente fala especialista em branding, nada mais é do que essa pessoa especialista em marcas, certo? Marca, né? E esse é o significado da palavra, mas é óbvio que você falar com uma pessoa especialista em branding, né, envolve muitas questões. Então, envolve anúncios, envolve o design, a comunicação da marca, né? Assim, a raiz é como essa marca se comunica com o público dela, de uma forma bem complexa, né? Não é tão raso, digamos assim. Então, a forma como ela fala com esse público, as cores que ela utiliza para atingir esse público, as campanhas, né, a comunicação, o produto em si, o que ela dá para esse público, para receber a atenção desse público de volta. Então, o branding envolve tudo isso, né? E aí vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Vamos exemplificar um pouquinho, então, para a gente conseguir entender melhor e sentir isso. Eu vou falar o nome de uma marca aqui e quero que vocês escrevam nos comentários qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça. Então vamos lá, ó. Coca-Cola. Coca-Cola. Qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça ao falar essa simples palavra, esse simples nome de marca? Com certeza de cores, eu tenho certeza que foi o vermelho, a fontezinha ali da Coca-Cola já veio na sua cabeça, aquela escrita em branco. E o sentimento? Sentimento de felicidade, de celebração, de união, né? De encontros com a família. Gente, isso é o branding, né? É a comunicação da marca. E isso faz total diferença, porque não é só um produto, é um sentimento. Então, as pessoas desejam ter a Coca-Cola nesses momentos. Por exemplo, almoço de domingo. Ai, vamos lá, vou almoçar na casa da minha mãe, vou almoçar na casa da minha sogra, né? Ou vou comer uma pizza com meus amigos. Ai, traz algo aí pra gente beber. O que eu vou levar? A primeira coisa que vem na cabeça não é o refrigerante X, não é o refrigerante Y. Pode ser que chegando no mercado, por uma questão de valores, você até prefira algo mais barato. Ou não, porque às vezes o sentimento é tão forte que você paga caro mesmo, não importa. Mas o que vai vir na sua cabeça? Ah, vou levar uma Coca-Cola. Coca-Cola, alegria, felicidade, né? Aquela campanha maravilhosa que a Coca-Cola tem de Natal, né? Para deixar ali você o ano todo desejando que em todas essas celebrações, assim como o Natal, tenha Coca-Cola. E, né, as cores também trazem muito significado. Mais para frente também eu posso trazer um vídeo aqui no canal falando sobre a psicologia das cores, né? É algo que eu gosto muito. E assim, você pode até falar, ah, besteira isso. Não é besteira, né? É algo que desperta lá no nosso inconsciente, quando a gente vê uma cor
desperta um sentimento por tudo que a gente já passou na vida, né? Existe um inconsciente. Então, cara, tudo isso faz muita diferença. Então, lembrem-se, não, a marca não está vendendo só um produto, ela está vendendo um sentimento, um desejo, né? No caso da Coca-Cola, desejo de felicidade, de alegria, de celebração. Vamos, né, pensar em outra marca aqui agora. Apple. Cara, por que que as pessoas desejam tanto um iPhone? Por exemplo, posso falar de vários produtos da Apple, mas o mais desejado, né, um iPhone. Tem celulares que são tão bons quanto. Tem celulares que podem ser até melhores que um iPhone. Mas por que que as pessoas desejam tanto? Pela marca. Eu quero ter um celular da Apple. Como que é a Apple? É clean, né? Te passa uma ideia de um produto de extrema, altíssima qualidade, né? Sucesso, né? Que se você tiver um iPhone ali, você vai ser uma pessoa de sucesso. Então, isso é algo que todas as pessoas querem. É fácil construir esse sentimento? Não. É do dia para a noite? Também não. Mas é possível. É possível, trabalhando com todo esse conjunto, cores, marca, comunicação, campanhas, né, os anúncios, tudo isso vai fazer a pessoa desejar de alguma forma o seu produto. Gente, pensa no iPhone, é caríssimo, às vezes a pessoa deixa de comprar outras coisas, parcela em 24 vezes, mas ela precisa ter um iPhone. Precisa, não importa o valor do produto, se você causar um sentimento no cliente, ele vai precisar do seu produto. E não importa o valor, ele vai dar um jeito de pagar para ter aquilo. Cara, a gente vê pessoas super simples, humildes, né, que moram em comunidades e tem um iPhone. Então, traga valor à sua marca, traga valor, traga sentimento, ou a sua marca, ou a marca que você trabalha, né? É isso que envolve você ser um especialista em branding. Então, por isso que eu falo, você precisa passar por todas as fases, você precisa entender do design, das cores, da fonte, né, do sentimento, né? Parar, pensar o que eu quero causar no meu cliente e como eu vou fazer para causar esse sentimento. Mas é isso. Resumindo, o especialista em branding é responsável pela forma como a marca se comunica com o público, desde um logotipo até a forma como fala, os anúncios, a propaganda, né? E o desempenho dela e com o público, o sentimento que ela vai causar nesse público. Bom, e como se tornar um especialista em branding? Comece do começo. Se você ainda não é da área, comece a se introduzir na área de comunicação e marketing, né? Não sei se você já trabalha, se você está em alguma empresa, mas se você já estiver em alguma empresa, em outro setor, converse com seus superiores, tente começar a observar o setor de comunicação e marketing, tente começar a aprender, a se inserir e vai crescendo ali. É muito importante que você entenda, igual eu falei, é muito importante que você entenda de todo o contexto todo que faz, né, um especialista em branding. Então, estude, né? É outra dica que eu posso dar, estude. Tem vários livros muito legais de comunicação e marketing, né? Outra coisa, eu não sei, não é todo mundo que tem essa parte artística aflorada, mas é muito legal você desenvolver um pouco essa parte de logotipo, de cores, você pega um programinha básico, que nem, se assim como eu, por exemplo, no meu computador aqui, no meu notebook, eu não consigo ter um Photoshop porque a minha máquina não vai rodar legal. Então eu tenho o Canva aqui no meu notebook e eu sempre brinco, sempre faço. Gente, eu já fiz logotipo no Canva. É totalmente possível e sim, fica muito profissional, tá? Você pode fazer só como que fala? Um primeiro logo ali e mandar para um profissional, tornar este logo mais profissional, caso você ache que o Canva é muito amador para você. No caso, o Canva que eu tenho é o pago, então ele tem algumas ferramentas melhores, mas você pode começar no grátis a desenvolver essa sua parte de design.
se você gosta, né? Se você tem essa parte artística. Porque eu acho, né, na minha opinião, que um profissional que trabalha com branding, ele é um artista. Ele é um artista que sabe se comunicar com o consumidor, que é toda a parte artística da marca. Para mim, eu acredito nisso, né? Então é design, são as cores, é a fonte, é a forma como fala com o público, isso tudo para mim é arte. E tem algumas pessoas que mesmo, não precisa ter feito faculdade, nada disso, tem pessoas que têm esse dom. Gente, sério, é uma coisa incrível. Às vezes a pessoa só de estudar, ela é autodidata e ela tem esse feeling, esse dom, sabe, para construir uma comunicação de uma marca. Então, comecem do começo, né? Comecem a entender todo um processo de marketing, de design, de comunicação. Estudem psicologia das cores, né? Trabalha muito com o inconsciente do consumidor, a psicologia das cores. E é isso. E aí você vai se aprofundando, se aprofundando. De repente você pode começar trabalhando com a marca de um amigo, né? Você pode pegar a marca desse seu amigo e ter uma ideia, conversar com ele e tudo mais. Ou uma marca própria sua mesmo, você pode começar fazendo, e aí você vai crescendo, vai evoluindo, você vai amadurecendo e você vai vendo que as coisas vão acontecer. E assim, muito cuidado, porque pode dar uma campanha, né? A gente vê várias empresas aí que tiveram um fracasso muito grande por causa de branding, né? Então, muito cuidado, né, pessoal? Tenham certeza do que vocês estão fazendo, porque o branding, né, essa comunicação com o consumidor, ela pode levar uma marca lá pro alto, top, né? Pensa, Coca-Cola, Apple, Starbucks, e também ela pode levar uma marca lá pro limbo, né? Eu não vou citar aqui porque é meio chato, mas eu acredito que você possa pensar em algumas marcas que tiveram campanhas infelizes, produtos ruins, né? Prometeram tudo e não entregaram nada. Esse é um problema. Não prometam tudo e entreguem nada. Prometam algo que vocês vão caramba, tá difícil hoje. Entregar para o público, porque as pessoas vão cobrar e elas querem esse sentimento que você prometeu. Eu também posso fazer algum outro vídeo, né, comentando com vocês os especialistas em branding famosos, né? A gente pode conversar sobre campanhas famosas e que fizeram a imagem da marca, né? Então, esse vídeo já vai ficar um pouquinho mais longo do que eu queria, porque eu falei bastante. Mas aí, se vocês quiserem mais pra frente também, deixa tudo aí no comentário. Deixa aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês concordam, se não concordam, se quer que fale outra coisa. O importante é você falar aí a sua opinião com respeito, óbvio. Mas é isso, se vocês quiserem, a gente grava um vídeo falando sobre especialistas em branding famosos e o que eles criaram. Bom, dito tudo isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa a sua curtida, ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas e a me incentivar a continuar gravando vídeos para esse canal. Comenta aqui, vou fazer um desafio, hein? Deixa aqui nos comentários uma marca da qual você goste muito do branding e escreve o porquê. Pode deixar suas críticas também a esse vídeo, suas sugestões do que você quer ver de conteúdo aqui na próxima. Sejam bonzinhos comigo, por favor, é meu primeiro vídeo aqui do canal. E é isso, pessoal, se inscreve. Não esquece de se inscrever, porque senão você não vai mais receber os meus vídeos. E aí, como que você pode acompanhar este conteúdo tão interessante? Tô brincando, mas é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima. Tchau!